ordinária deste segundo ano legislativo da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Dagmar Nogueira para que faça a leitura do artigo 37 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 37. A especialização de hipoteca legal será dispensada sempre que o tutelado não possuir bens ou rendimentos, ou por qualquer outro motivo relevante. Parágrafo único. A especialização de hipoteca legal será também dispensada se os bens, porventura existentes em nome do tutelado, constarem de instrumento público devidamente registrado no registro de imóveis, ou se os rendimentos forem suficientes apenas para a mantença do tutelado, não havendo sobra significativa ou provável. Muito obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da 5ª reunião ordinária foi enviada a todos. E, sendo assim, eu coloco em discussão única a ata da 5ª reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata da 5ª reunião ordinária e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 5ª reunião ordinária. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura do expediente. Ofício 056/2018, assunto encaminha projetos de lei. Excelentíssimo senhor presidente, através do projeto em anexo, encaminhamos os projetos de lei 111/2018, 112/2018, com as respectivas justificativas. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Projeto de lei 111/2018, origem do Executivo Municipal, assunto autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Projeto de lei 112/2018, Executivo Municipal, assunto autoriza o Poder Executivo Municipal a receber bens em doação e ceder local em logradouros públicos para a instalação de bicicletários. Ofício 054/2018, assunto solicita documentos. Excelentíssimo senhor presidente, a fim de análise de constitucionalidade e do interesse público para a sanção do prefeito do projeto de lei de origem legislativa 034/17, solicitamos cópia integral das etapas do concurso 001/2015, realizado para a edição do livro História do Poder Legislativo de São Bento do Sul. Na oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Ofício 055, assunto solicita alterações. Excelentíssimo senhor presidente, considerando que há interesse de sanção e promulgação da lei do projeto de lei de origem legislativa 041/2017, recebido com nova redação aprovada na sessão realizada em 11 de fevereiro de 2018, informamos que tanto na emenda quanto no artigo 1º há menção de lei 3.821, de 21 de setembro de 2017, sendo que o diploma legal é de 12 de setembro de 2017, razão pela qual se faz necessária alteração. Por fim, apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Ofício 057/2018, senhor presidente, acusamos o recebimento dos requerimentos de informações números 073/2018, autoria do vereador Jairson Sabino, 74/18, de autoria do vereador Nivaldo Bogo, 75 e 76/18, de autoria do vereador Fernando Malon. Acusamos ainda o recebimento das indicações da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, de números 1113 a 1129/2018, cujos documentos oriundos da sessão ordinária realizada no dia 15 de fevereiro de 2018, desta Igreja Casa de Leis. Informamos que as mesmas serão encaminhadas às devidas secretarias para as providências cabíveis. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Ofício 059, senhor presidente, acusamos o recebimento do requerimento de informação número 77/2018, autoria do vereador Jairson Sabino. Acusamos ainda o recebimento das indicações da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, números 1130 a 1136/2018, documentos oriundos desta sessão ordinária, realizada no dia 19 de fevereiro de 2018, nessa Igreja Casa de Leis. Informamos que as mesmas serão encaminhadas às devidas secretarias para as providências cabíveis. Atenciosamente,
Magno Bauman, prefeito municipal. Fundação Municipal de Esportes de São Bento do Sul. Assunto: entrega nova sala de fisioterapia FMD. Fundação Municipal de Esportes, através do seu presidente, Silvio Roberto Munhoz, tem a honra de convidar o presidente da Câmara Municipal de Vereadores e os demais vereadores para a cerimônia de entrega da nova sala de fisioterapia, uma parceria entre a Fundação Municipal de Esportes e o Rotary Clube São Bento do Sul. O evento será realizado no dia 28 de fevereiro, quarta-feira, às 18 horas, na sala de fisioterapia, anexo ao ginásio Anis Gualberto. Projeto de Lei 046, Legislativo Municipal. Vereador César Augusto Costa Godoy, revoga a Lei Municipal 94, de 30 de junho de 1978. Projeto de Lei 047, 2018, Legislativo Municipal. Vereador Marco Roberto Redrich, denomina Fabrício Otto, servidão do município. Veto 0118, Executivo Municipal, Projeto de Lei Legislativo 039, que institui no âmbito do município de São Bento do Sul, mês de maio, como prevenção ao câncer do colo de útero, denominando Maio Lilás, e dá outras providências. Moção 070, 18, Nivaldo Bogo e outros. Moção de apelo aos deputados estaduais Silvio Drevic, Vicente Caro Preso, Carlos Chiudini, Antônio Aguiar, Darcy de Matos, Valdir Cobalcini, Patrício Destro, bem como aos deputados federais Mauro Mariani, Marco Tebaldi e Jorginho Melo, para que compareçam em sessão legislativa desta Casa de Leis, para prestarem contas do seu mandato, e em especial que trouxeram de recursos e melhorias à nossa cidade. Moção 071, Marco Rodrigo Redes, moção de aplausos à bibliotecária Andréa Blaskovski pela projeção dada à nossa cidade através do projeto Sala Infantil da Biblioteca Pública Municipal Luiz de Vasconcelos. Requerimento 074, Cláudio Marvo Troba, solicitando a retirada e arquivamento do projeto de lei 036/2017. Indicação 1142, Jairson Sabino, Executivo Municipal, solicitando a implementação e atualização das placas de nomes das ruas do município para que constem seus respectivos códigos de endereçamento postal. Indicação 1143, Edmar Geraldo Salomão, ao Executivo Municipal, solicitando estudos técnicos a fim de viabilizar a instalação de um redutor de velocidade, bem como a realização de serviços de manutenção na ponte de madeira, no final da rua Felício Bonkovski, no bairro Serra Alta. Indicação 1144, Cláudio Marvo Trobo, Executivo Municipal, solicitando estudos sobre viabilidade técnica para a instalação das placas de denominação nas vias, bem como a substituição das placas apagadas nas ruas do loteamento Parque das Hortênsias, no bairro Serra Alta. Ofício 0418, Magno Bauman, prefeito municipal, à Câmara de Vereadores de São Bento do Sul, excelentíssimo senhor Edmar Geraldo Salomão, muito digníssimo presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: convite. Através desse, convidar Vossa Excelência e demais vereadores para participarem da cerimônia de compromisso à bandeira nacional e entrega de certificados de dispensa de incorporação dos jovens alistados em São Bento do Sul. A cerimônia terá início às 10 horas do dia 13 de março, no ginásio de esportes Anis Gualberto. Nesse dia, 350 jovens prestarão compromisso à bandeira por terem sido incluídos no grande excesso e, portanto, dispensados do serviço militar inicial. Aproveito a oportunidade para expressar meus protestos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Expediente. Obrigado, secretário. Antes de entrarmos na ordem do dia, queremos agradecer a presença de todos que nos acompanham, a sua presença nesta noite, e também solicitar a anuência do plenário para agradecer as pessoas que nos acompanham de suas casas. Fábio Fidelis Ferreira, Andrei Padilha, Arnaldo Gazda, Evelyn Balcati Sabino, Rosângela Silizinski, Goniak, Dione Landowski, Joerci Castilho, Juraci Xavier, Edson da Luz, Ana Maria Magali Tomás, José Ari Padilha, Rosmari Santos, Silvia Sadowski, Ivon Carlos Pereira, Francisco Piluchowski e Janete Malão. Essas pessoas também nos dão a honra de estarem acompanhando essa sessão de suas casas, qual nós agradecemos. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei número 111 e 112 do Executivo Municipal e os projetos de lei números 046 e 047 do Legislativo Municipal. Encaminho para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final as moções de número 070 e 071 e o veto
do Executivo Municipal 001 ao projeto legislativo número 039. E o ofício que deu entrada nessa casa de número 055. Coloco em discussão única a moção de número 069/2018, de autoria do vereador Jair Sabino, e solicito ao secretário vereador Jair Sabino que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, com parecer favorável. Está em discussão única a moção de número 069/2018. Com a palavra o vereador, autor da moção, vereador Jair Sabino. A moção aqui já foi motivo de conversa, tem sido motivo de conversa já de fato há muito tempo, mais recentemente e novamente, então, pela necessidade que se providencie rapidamente um trevo, lombados, um viaduto, alguma coisa, nesse entroncamento aí da SC 418 com a imigrante, certo? Então, precisa, de fato, o que se comenta é do preço, dos valores, 4 milhões para fazer e tal. Agora, o que eu entendo é que nos outros municípios não deve ser mais barato. Não deve ser 100, 200, 300. Aqui, comentou-se que um trevo desse poderia custar 4 milhões de reais. Eu acho um absurdo o preço, mas, enfim, quero imaginar que nos outros municípios do Estado devem ser os mesmos 4 milhões. Então, não tem nada que justifique sair em outros municípios e não sair aqui. De qualquer forma, gostaria de pedir, então, ao senhor presidente, aos vereadores, o apoio dos pares para que essa moção possa ser enviada e que, de fato, o governo nos dê atenção nesse assunto, né? Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Então, vou fazer uma colocação em relação à solicitação do vereador Jair Sabino e Jaime Pedro Ferreira de Lima. Eu acho que o que não falta lá na Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado é a solicitação da comunidade de São Bento, viu, vereador Jair Sabino? Essa vem justamente mais uma vez solicitar aquilo que está todo mundo solicitando. Vossa Excelência tem solicitado já, inclusive através da rádio, e a questão da relação desse preço de 4 milhões, eu não sei, mas mesmo que lá no final custe lá, sei lá quanto, porque o preço de uma vida não tem valor, né? E ali nós sabemos aí quantos, inclusive funcionários da prefeitura já perderam a vida ali, né? Vindo do trabalho ali, cruzando a estrada, conhecendo que nem a palma da mão, mas são ou o Estado é lamentável que nós não tenha força para conseguir nem o do Alpestre, né? 2 trevos conseguisse essas 2 rotatórias, nós já estaríamos nos dando por satisfeitos de termos conseguido alguma coisa. Não conseguimos, mas eu quero cumprimentar os 2 vereadores autores da moção para o envio à Secretaria do Estado da Infraestrutura. Continua em discussão com a palavra o vereador Nivaldo Boco. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Jaime, vereador Sabino, é lamentável termos que dizer aqui que provavelmente será mais uma moção, mais um apelo na coleção do governo do Estado, o que seja do DEINFRA, porque diversas já foram feitas, tanto com relação a esse problema como a outros problemas. Eu tenho, inclusive, aqui, peguei ali rapidinho inclusive com o protocolo que eu entreguei em mãos para o chefe do DINFRA, e solicitando, inclusive, uma alteração do acesso do Itália, e como outras. E aí, na conversa até lá, ele me pediu, falei de todas as moções que já foram feitas, né? Aqui, praticamente nenhuma delas foram atendidas, e eu saí de lá como uma criança que acredita em Papai Noel, tá? Feliz da vida, porque ele me deu uma expectativa muito grande que
que aí ele ia tomar frente, que muitas coisas iam ser atendidas. E de lá para cá não aconteceu nada, já faz mais de ano, né, que fizemos isso. E, então, provavelmente, infelizmente, né, será mais uma que não terá uma resposta no atendimento. E aí vem a questão do valor, aí não se sabe também o que será projetado, né, para esse valor. Porque tem que ser um negócio muito sofisticado e eficiente. E aí vem a questão, né, que vamos com certeza conversar na próxima semana, o motivo, inclusive, da minha moção, solicitando a presença dos deputados aqui, porque nós, aqui no município, quando os eleitores nos cobram, nós vamos 1, 2 vezes nos setores correspondentes para tentar resolver. E assim nós precisamos esse trabalho também dos nossos representantes para que alguma coisa realmente aconteça a nosso favor. Seria isso, então, senhor presidente, muito obrigado. Continua a discussão. Eu concedo a palavra ao vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, só ratificando, então, né, o que já vem sendo cobrado, é uma situação triste, porém precisamos bater nessa tecla para que realmente tenha eco lá na Assembleia ou aonde for, para que realmente seja feito algum tipo de redutor de velocidade lá. O ideal, claro que seria um viaduto ou uma trincheira ou alguma coisa similar. Porém, como já foi citado, com esse custo elevado, acredito que não sai. Não sai, mesmo porque eu li uma matéria que a própria preservação da estrada Dona Francisca, ou da Serra Dona Francisca, há uma tendência muito grande a ela ser privatizada. Exatamente. Vamos, além dos altíssimos impostos que já pagamos, vamos ter que engolir mais esse, para que possamos, então, transitar no sentido São Bento-Joinville. Então, sou novamente um dos que assinam essa moção e precisamos de mais gente enganjados nessa campanha. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão, eu concedo a palavra novamente ao vereador Jair Sabino. Senhor presidente, senhores vereadores, como diz aqui o nobre vereador Nivaldo Bogo, é tempo de acreditar em Papai Noel. Então, esse ano é tempo de acreditar em milagres. Esse é o ano dos milagres. O ano em que os deputados, os políticos saem em busca de eleição, os eleitos com mandato saem em busca de reeleição, e esses últimos têm o dinheiro do povo para apresentar os milagres. É uma beleza esse ano. Se não saiu até agora, eu creio que é um ano para sair, para acontecerem os milagres. Se não acontecer nesse ano, talvez, daqui 3 ou 4, possamos pleitear novamente. A situação do descaso com o Planalto Norte Catarinense, a situação do descaso, principalmente com as nossas 3 cidades aqui, as trigêmeas, as irmãs, enfim, São Bento, Campo Alegre e Negrinha, é absurda. O abandono do Executivo, com a conivência do Legislativo catarinense, é um absurdo o abandono aqui. Nós estamos aqui com os restos, só com os restos. Quando vem, é resto, é migalha. E esses que foram, até agora, campeões de votos, estão convidados a virem aqui, teriam oportunidade para nós conversarmos com eles, perguntarmos, questionarmos por quê? Por que para nós não tem nada? Nunca tem nada para nós. Tudo é muito caro, é muito difícil, é dispendioso, não dá certo. Não acredito que o Sr. Colombo, apesar de tudo, tenha se reeleito simplesmente com conversa, promessas, falsas promessas em todo o Estado. É bem provável que no restante de Santa Catarina ele tenha feito alguma coisa. A primeira eleição, muita mentira, muita conversa fiada, até vá lá. Enganou o povo, muito bem. Mas 2 vezes foi reeleito.
Por isso, eu não creio que ele foi reeleito só com conversa. Deve ter tido obras, né? A televisão mostra o tempo todo uma verba fantástica que eles dão para a imprensa, a título de dizer que é para fazer propaganda, divulgação, enfim, mas tem coisa que a gente vê que está saindo aqui e ali, no estado todo. Só para nós não sai, para o Planalto Norte não sai, principalmente aqui para as nossas 3 cidades, então não sai nada, 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 nada. Agora, se nem uma rótula vai sair, e outra se vai privatizar, então nós vamos querer desconto no imposto. Acontece aqui, já como aconteceu em material escolar, merenda e outras coisas aqui no município, nós vamos ter que começar a pleitear desconto no imposto, senhor presidente e senhores vereadores, porque é absurdo demais. Só vão pagar pedágio por quê? Nós já não pagamos imposto, não tem imposto de todo tipo, para todo gosto, 45% de imposto, chega no imposto. Se vai ter ainda que pagar o pedágio, então vamos reduzir o imposto no mínimo, né? Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador Claudio Mar Votroba. Senhor presidente e demais vereadores, também favorável à moção. Também já na outra legislatura, também no início dessa, a gente também fez bastante reivindicação. A maioria dos vereadores aí também na questão da saída da Avenida dos Imigrantes, também pedindo uma solução ali. Não só ali também, como na saída Alpestre, muito perigoso. E lá em cima, no trevo na Móveis Weiermann, que a maioria das pessoas que trabalham lá moram ali no outro lado, no Alpino, no Parque Sueli, né? O mais famoso Parque Sueli, que acabam convivendo ali com os carros ali, tem que tentar a sorte, atravessar ali, e também perigoso como aqui na saída dos imigrantes. Então, a gente nem sabe qual que é mais pior, né? Se é do Alpestre, da Móveis Weiermann ou da Avenida dos Imigrantes. E a gente segue pedindo e cobrando, e já não é de hoje isso, e só fala que vão fazer, e até hoje nenhuma solução para nenhum desses pontos, sem contar ainda com a primeira curva da Serra Dona Francisca, né? Que inúmeras solicitações também foram feitas e até agora nada de nenhum paliativo, nem alguma definição assim. Estamos esperando, mas não podemos esperar muito tempo porque cada vez que espera, pior fica. Obrigado, presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador Dagmar Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fico pensando, ouvindo os senhores relatando as experiências anteriores, já dos anos anteriores, quanto às solicitações, e até hoje nada foi feito. Então, o que poderíamos fazer para sensibilizar o governo do Estado com relação ao valor da vida? Porque quem tem mais a perder nesse trecho todo é São Bento do Sul e os são-bentenses. Nesses 3 trechos citados pelo vereador Votroba, e podemos incluir o da Vila São Paulo, e ainda o da menos perigoso, mas também não deixa de ser necessário, da Promosul. Mas, mediante isso, senhor presidente, eu queria propor a Vossa Senhoria, como sugestão, né, que os vereadores que propuseram esse trabalho, esse projeto, né, pudéssemos ser assinado por todos os vereadores e que o senhor, como presidente desta casa, pudesse encabeçar um movimento, né, de união das 3 câmaras e pudéssemos ir a Florianópolis. Nós temos o vereador Fernando Malon, que é do mesmo partido do atual governador, que pudesse abrir essa agenda lá para nós, né, para que pudéssemos ir lá. Eu acho que o povo são-bentense espera que todos nós agora deixemos as nossas bandeiras partidárias, né, e possamos ter uma atitude, mais do que escrever papel, que não deixa de ser registro, mas os senhores mesmos estão dando um depoimento válido, muito válido, das experiências que não adiantaram, não resolveu nada. Então, eu vejo assim, eu me coloco no lugar dos senhores que já estão há mais tempo, eu me sinto assim impotente duplamente, né? Com a minha primeira experiência de vereança nesta casa, e vendo os senhores que estão lutando há mais tempo por ser ouvidos e sequer foram ouvidos até hoje, né? Quando o vereador Bogo faz essa menção de que saiu de lá como uma criança acreditando em Papai Noel, isso é muito desestimulador para um vereador, né, para alguém da sociedade que representa o povo são-bentense, vai em busca de algo para o povo, como o vereador Sabino, que esguela, né, constantemente na rádio, né. Então,
eu penso, já foi esgotado aqui, senhor presidente, todas as nossas instâncias, né, nossos esforços. E eu penso que o povo está assim tão desestimulado quanto nós. Nesse momento, eu quero fazer uma sugestão a Vossa Senhoria, que é o presidente desta casa, um homem de relevância e de história nesta cidade, na região, não é? E até mesmo de governo de Estado, o senhor é um homem reconhecido, não é? Porque tem história política de mais de 40 anos. Então, minha sugestão seria essa, senhor presidente. Eu me engajaria assinando esse documento, se fosse preciso ir junto, montar uma comitiva, nem que a gente fretasse uma van, um ônibus, e vamos lá, é o último que nós podemos fazer. Né? E além de chegar lá e distribuir nos gabinetes dos deputados que estão da nossa região, que, né, garimparam votos na nossa região, e pressioná-los. Esse é um ano interessante para isso, essa é a minha sugestão. Claro, vamos levar o vereador Fernando Malon a tiracolo, né? Bogo, é verdade, vereador Bogo. Né? Então, fica aqui minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu também vou fazer mais uma colocação em relação ao assunto levantado. Por exemplo, mais uma vez eu venho lamentar a questão da ADR de Joinville, que tem a Simone Schramm como titular lá. Eu acho que não é bobagem falar, é bobagem. Porque se ela não... Se a ADR de Joinville não tem competência para contratar uma equipe para roçar a Serra Dona Francisca, aí não dá. Porque se nós olharmos lá, todas as placas estão escondidas pelo mato. Todas, não tem uma placa. Nós que conhecemos, vamos com cuidado lá naquele trecho. Mas quem não conhece, quem vem de fora, é complicado isso aí. Mas eu acho que moções já foram feitas na legislatura passada, retrasada, e se faz. E muitas vezes nós somos contemplados, nós não podemos dizer não. Falou-se aqui no loteamento de Itália, vereador Votruba. Lá nós fomos contemplados com a metade de um trevo alemão. Nós recebemos lá a metade de um trevo aí, só faltou inaugurar aí, o resto fizeram tudo ali, né? Mas quando eles roçar a Serra Dona Francisca, provavelmente eles vão fazer a revitalização e vão fazer uma inauguração daquilo lá, provavelmente a festa agora é ano eleitoral aí, vai se plantar todo mundo lá na serra, vai ter uma série de coisas. Mas vamos acatar, vereador Dagmar Nogueira, vamos conversar com os presidentes das câmaras de vereadores de Campo Alegre e Rio Negrinho, e para nós nos envolvermos nessa questão, e vamos lá buscar, vamos lá pessoalmente, vamos levar, vamos pedir para o Rio Negrinho também fazer a documentação necessária no trecho compreendido e usado por eles lá, dentro do município. Campo Alegre a mesma coisa e São Bento a mesma coisa, e vão entregar em mãos para o governador. Vamos ver lá, vamos pedir aí o apoio do vereador Fernando Malon e do vereador Nivaldo Bogo, através dos seus deputados lá, para que o governador nos receba lá. Porque com o secretário, né, vereador Nivaldo Bogo, o que nós já falamos com o secretário de tudo que é tipo, né? Porque ali o que mais troca é secretário de infraestrutura, né? Lá na gestão do Colombo, acho que tinha uns 5 ou 6 secretários, cada semana era outro. Dá vontade de perguntar lá no governo do Estado, ligar para lá, perguntar qual o secretário de infraestrutura que está de plantão hoje, porque é complicado, né? É complicado. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação a moção de número 069/2018 e solicito, senhores vereadores, que forem favoráveis, que permaneçam como se encontra. Está aprovada a moção de número 069/2018. Queremos agradecer também a presença do ex-vereador Ivo Pankiewicz, nos dá a honra de sua presença nessa noite. Também a anuência do plenário para fazer a leitura de mais algumas pessoas que nos acompanham de suas casas. Pedro Damasio, Fernando Carvalho, Valmir Fortetsky, Acácio Drotska, Stanley Schreiberg, Relinda de Souza, Nilson Cabral, Ivo H. Filho, Luciana Boschi e Márcio Drevig. Essas pessoas também nos acompanham de suas casas e nós agradecemos por eles estarem nos acompanhando. Eu coloco em discussão única e votação o projeto de resolução número 002/2018, de autoria do Legislativo Municipal, autor vereador Fernando Malon e outros, que altera a redação dos artigos 6 e 7 da resolução número 012, de 6 de março de 2017,
Está em discussão única e votação. Com a palavra, o vereador Fernando Malão. Senhor presidente, senhores vereadores, não precisa, obrigado. Nós temos instrumentos populares de participação nas ações do Legislativo, e uma delas é a Tribuna Popular Livre. Acontece que, muitas vezes, nós, vereadores, que fomos eleitos para isso, que recebemos para isso, nós ficamos prejudicados, muitas vezes, nas nossas, de poder nos manifestarmos. E aqui, eu até estava conversando, semana passada, com o vereador Godoy, que esta legislatura, e eu acho que até anterior também, não posso falar das outras, mas das que eu participei aqui, não é porque eu participei, mas porque nós participamos, é uma boa Câmara. Nós não trazemos assuntos bestas aqui para discutir. E muitas vezes ficamos prejudicados de não poder desenvolver melhor as nossas ações, porque não conseguimos, num momento que talvez seja um dos momentos mais importantes da vereança, que é o uso da tribuna livre, de podermos fazer as nossas reivindicações, nossas críticas, nossos elogios, nossas sugestões. E, às vezes, chegamos aqui no final dos trabalhos e não vai ter palavra livre porque apareceu a inscrição de alguém para a tribuna popular livre. Não é o objetivo acabar com esse instrumento, mas sim limitá-lo, para fazer com que seja... Originalmente, ele foi criado para ser todas as segundas-feiras. Então, imagine que, normalmente, nós temos 4 segundas e 2 quintas, mas podemos ter, já tivemos casos de 5 segundas. E podemos ter, nesse caso, 5 dias de tribuna livre, tribuna popular livre, e que vai prejudicar. Portanto, a minha proposta, e eu já conversei com alguns vereadores nesse sentido, é de que nós limitemos a 2 sessões por mês no máximo, quando tiver mais de um orador que seja sempre da mesma entidade, vai para uma entidade, vem 2 pessoas, tudo bem, eles vão ter o tempo que é dividido entre eles. Então, é nesse sentido que eu peço a aprovação, é uma forma de nós não cortarmos a Tribuna Popular Livre, mas limitarmos, de forma que nós, vereadores, possamos desenvolver dos momentos importantes do nosso trabalho, que é a Tribuna Popular. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Jair Sabino. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui dizer ao vereador Fernando Malão que eu apoio totalmente essa sua iniciativa, parabenizo pela iniciativa. Eu fico imaginando aqui com 2 horas por dia, das 7 às 8 no rádio, das 12 às 13, eu tenho tempo para falar. E mesmo assim, é uma outra situação, né? E a gente tem tempo lá também para ouvir. Tenho colocado o programa sempre à disposição do ouvinte para ligar, para participar, para debater, para conversar. Se o ouvinte ligar, ele para de falar e ouve também, com certeza. Agora, de fato, o legislador é, no mínimo, frustrante. 2, 3 minutos, quando tem, 4 minutos, quando tem. E ainda nós temos a questão dos apartes, fazem parte também, sem problemas, né? Mas é difícil você expor um assunto, colocar um assunto, né, com a devida, os necessários detalhes, com tudo que tem que ser colocado, em 2 ou 3 minutos, né? E já ouvimos aqui de legisladores anteriores também, vereador Fernando Malão, de fato... Não vou até lembro da pessoa, não vou citar o nome, porque não sei se ele gostaria, mas você vai ver como é que aquilo é frustrante, porque a gente tem o que falar, tem o que dizer, tem o que debater, tem assuntos para colocar, e 2, 3 minutos e pronto. Então, nem todos os assuntos são colocados aqui, né, durante a sessão, como é o caso agora, para que a gente possa fazer um comentário sobre uma moção, um requerimento, um apelo, uma coisa, e fica para a tribuna livre, né? E chega ali, de repente, não tem. Eu vejo que as questões... que o senhor coloca aqui dos convidados, além de que nós tenhamos todos sempre uma certeza de que esse convite, essa entidade, essa pessoa vem aqui no interesse público, no interesse da coletividade, a gente sempre se pergunta isso, né? Mas isso é interesse meu ou é interesse da coletividade? Nós temos vimos no ano passado algumas apresentações que, de fato, se estenderam, né, muito além do que seria o previsto de 10 minutos, muito além. Não sei se haveria tanta necessidade. Acho que
poderia ser mais concisa essa apresentação, e se deixar a pessoa apresentar como tem sido feito, e realmente se houver necessidades, né, mesmo que vá melhorar, vá de alguma forma contribuir, senão fica naquilo e pronto, fez a apresentação, boa noite. Que os vereadores realmente possam ter o seu tempo garantido para poder trazer um assunto aqui, que sempre estão aí ouvindo a comunidade, todo dia os vereadores estão ouvindo a comunidade, que certamente tem assuntos, tem o que dizer, tem o que debater. Eu sou favorável e parabenizo o vereador pela iniciativa. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoibler. Senhor presidente, senhores vereadores, eu me coloco favorável, já conversamos com o vereador Fernando Malon sobre isso, inclusive antes dele protocolar esse projeto de resolução, até porque, presidente, se nós verificarmos a quantidade de sessões que existem no ano, né, e a quantidade de inscritos do ano passado, da legislatura passada, é perfeitamente possível que seja distribuído durante o ano, mesmo que seja em 2 sessões apenas no ano, no mês, né? Mesmo que seja em 2 segundas-feiras no mês, fica mais distribuído, de repente mais diluído no tempo, eventualmente vai haver situações em que vai se perder um prazo por uma data importante, mas aí é uma questão de organização também, das pessoas que desejarem utilizar a tribuna e que estejam vinculadas a uma determinada data, que isso seja previamente buscado o vereador, para que o vereador faça essa indicação. Além disso, e eu tenho batido muito aqui, presidente, e continuo falando sobre a necessidade de nós sempre cumprirmos o nosso regimento, inclusive com relação ao cumprimento do horário, seja dos convidados, seja dos vereadores. Eu acho que cada um de nós tem que ter a responsabilidade de, tendo 3 minutos, ou 4 minutos, ou 2 minutos, manter esses 2 ou 3 minutos, e da mesma forma os nossos convidados que estejam submetidos à regra. Ainda assim, aquele que é convidado a vir aqui para falar, seja pelo motivo que for, motivo de relevância municipal, tem até 15 minutos, quando na maioria das vezes, cada um de nós tem 3 ou 4 minutos. Então, eu vejo que é suficiente, é uma medida que visa regular esse processo, acho que faz parte do trabalho e creio que seja positivo dessa forma, e não haverá prejuízo a ninguém que queira se manifestar aqui popularmente, como a tribuna popular, não haverá prejuízo nenhum, única e exclusivamente que pode ser diluído mais no tempo, talvez durante o ano essa diluição aconteça e não tão concentrado em 1 mês ou em 2 meses. Então, presidente, me coloco favorável pela aprovação e com essas justificativas. Continua a discussão. Também quero cumprimentar o vereador Fernando Malon e me colocar favorável ao projeto de resolução, porque também vou concordar com o vereador Pete na questão do tempo. Por exemplo, nós, democraticamente, temos deixado, por exemplo, as pessoas usaram o tempo necessário, mas nós sabemos que, às vezes, há um excesso por exemplo, vamos citar agora, recentemente, nós abrimos espaço e, quando o último vereador fez um questionamento, a resposta foi quase o tempo de uso que o cidadão teve só naquela resposta. Então, vamos olhar também os critérios, eu acho que é muito importante isso aí. Mas eu acho que nós podemos sempre colocar o prazo, que é de 10 mais 5, e dar mais aí uma tolerância. Agora, se deixar, nós todos sabemos aqui, temos acompanhado aqui, o vereador César Godoy já presidiu esse parlamento também, sabe? Pessoas aí, tem gente com 40 minutos aí, falando aqui. Eu já lhe concedo a palavra, vereador César Godoy. Então, eu quero me colocar favorável também, e acho que temos que olhar bem os critérios, e as pessoas focarem sempre quando vierem naquele assunto que ela foi solicitada para aqui se pronunciar. Concedo a palavra ao vereador César Godoy. Obrigado, senhor presidente. Apenas para que não passe em branco, eu concordo com tudo que o vereador Pete disse. Aliás, eu devo reconhecer que eu sou um dos que me cedo muito na tribuna, mas a respeito especificamente daqueles que ocupam a tribuna popular. Não pense, senhor presidente, que não se percebe, os demais, eu vou falar mais por mim, mas se percebe que o senhor fica numa saia justa porque o orador, às vezes, desata a falar e o senhor não quer passar por rude, por indelicado e pedir que ele
se encerre. A gente já viu assim, a gente sabe que é difícil, de vez em quando a pessoa da tribuna começa a falar dali, e aí outro começa a gritar da colar, e a gente sabe que é muito difícil, por maior habilidade que Vossa Excelência tenha na presidência, é difícil, porque não quer passar por rude ou por mal educado. Então, só para reiterar que eu concordo com a resolução, concordo com os argumentos daqueles que me antecederam, e de hoje por diante eu prometo tentar permanecer naquele tempo que me é... Eu sei que o senhor não falou... eu prometi, eu vou cumprir, presidente. Então é só essa contribuição, porque se nota, a gente sabe que não é fácil, senhor presidente, mas é isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Dagmar Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu só queria fazer uma citação, não sei como ajustar isso, claro que eu estou de acordo com o que foi falado, e na última eu também me excedi, mas enfim. Né? Minha preocupação é só nós observarmos a questão, por exemplo, quando vem alguém do Executivo trazer o assunto, como foi, né, da última vez. Eu acho que tem assuntos que todos os vereadores têm vontade de questionar. Então, é esse caso aí que, né, para nós fica assim, eu gostaria, pelo menos, nós tivéssemos um pouco essa liberdade que tivemos da última vez, porque na pergunta do vereador Marco Redrich, provocou uma explicação extensa do Carlos, tudo bem que ele pode ter sido um pouco prolixo, mas que, para mim, ela foi extremamente, né, satisfatória, porque uma coisa, cada um de nós tem uma especialidade de área de atuação, né? E eu confesso que nesta área que ele veio esclarecer aqui, eu precisava ouvir o que eu ouvi dele, né? Para mim foi, né, espetacular. Né? É claro que talvez para outros, como o Marco, outro que está mais envolvido, mas já há tempo, né, pode abstrair melhor as informações. Mas a gente vai treinando também o ouvido e a mente da gente. Né? Então, é só essa minha colocação e muito obrigado, senhor. Obrigado, vereador. Me permite Com a uma palavra, parte, vereador Fernando Malon, por favor, lhe concedo. Tá. Obrigado. Com relação a essa sua manifestação, vereador Dagmar, nós temos um instrumento que é a convocação. Nós podemos convocar qualquer servidor, à exceção do prefeito. O prefeito é convidado. Né? Os demais, para baixo do prefeito, secretário para baixo, todos podem ser convocados. E aí, como veio falando sobre a questão não é um funcionário público, mas veio mostrar o serviço prestado pelo turismo. Aí eu acho que pode a diretora de turismo falar com o vereador, falei, olha, me convoque para ir falar sobre tal situação. Não estará dentro da palavra livre, da Tribuna Popular Livre. E aí sim é um assunto, é uma prestação de contas, é a prestação de um projeto, alguma coisa assim, que está fora disso. Isso aqui é a Tribuna Popular Livre, popular, povo. Povo não pessoas só físicas, são as pessoas jurídicas, as entidades assistenciais, as clubes de serviço, associações de moradores, essas coisas todas, que daí ficam limitados a essa minha resolução. Obrigado. Continua a discussão com a palavra, vereador Marco Rodrigo Redley. Senhor presidente, senhores vereadores, só para complementar o que o vereador Fernando está comentando, é que a gente usa do expediente da tribuna popular para um secretário vir aqui falar, mas o certo seria a gente usar a convocação quando é um secretário, porque, por exemplo, vamos ver ano passado, né, quando o secretário de saúde veio. É óbvio que em 10 minutos ele não vai conseguir expor o tamanho da complexidade da saúde que a gente tinha a questionar. Então, talvez é só a gente adaptar também a forma, quando for um secretário, fazer a convocação, que daí os prazos são outros. A Tribuna Popular Livre deveria realmente ser mais para assuntos aleatórios, que são do interesse da população, mas não seria uma convocação que cabe para secretários municipais ou diretores, assim como foi feito, por exemplo, do SAMAI, ano passado o presidente veio aqui convocado. Então, dá para a gente separar essas duas formas de convocação. Mas eu sou favorável ao projeto e parabenizo pela proposição. Continua a discussão com a palavra, vereador Nivaldo Bogo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero me manifestar favorável à proposição do vereador Fernando Malão. Eu entendo que é importante mantermos esse espaço, né, porque muitos assuntos de interesse realmente da coletividade, digamos assim, são trazidos aqui.
importante essa questão de se determinarmos tantos dias do mês, né? Porque com relação ao tempo, mesmo que se estipule um prazo e que se faça ser cumprido de 10 mais 5 minutos, mas a partir do momento que for aberto o questionamento, aí já não tem mais controle. Aí acontece o que aconteceu nas demais vezes que as pessoas vieram aqui. E então, mantendo essa ordem de 2 vezes por mês, aí temos os outros dias para trazermos também outros assuntos à tribuna. Eu hoje, por exemplo, nem me inscrevi na Palavra Livre, mas o ano passado, por exemplo, teve assuntos que tivemos que abandonar porque ficaram ultrapassados. E com relação ao tempo, eu também já em algumas ocasiões ultrapassei o tempo estabelecido para a Palavra Livre, mas tenho me contido, não tenho entrado às vezes em outros assuntos para que realmente ficasse respeitado o tempo. E é uma questão que realmente precisa ser revista e que fosse cumprida por todos os vereadores. Se é isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua a discussão. Eu só quero fazer mais uma colocação em relação às manifestações dos senhores vereadores. Muitas vezes o secretário, ele solicita um vereador para vir aqui na Câmara para fazer uso da tribuna. Muitas vezes os vereadores, eu até acho assim, convocação, isso eu acho que só em última instância, eu acho que sempre convidar, tem que convidar. Se a pessoa se nega de vir, aí convoca, porque o vereador tem esse poder de convocar. Mas, inclusive, o vereador Jair Sabino fez um convite à secretária de Desenvolvimento Comunitário, a Fábia Mengarda, para que aqui venha, um convite, né? Da assistência social. Desenvolvimento comunitário, mudam sempre esses nomes, ainda não... De acordo, não muda de acordo com o governo do Estado, mas muda também. Mas eu acho importante fazer o convite. Se o secretário, o diretor se negar de vir aqui, aí sim, faz a convocação. É o direito que o vereador tem de convocar e ele tem que se apresentar dentro do prazo estipulado por lei. Mas, realmente, vereador César Godoy, às vezes quase sempre, foge do tempo estipulado por lei. Porque, por exemplo, quando o rapaz veio falar sobre turismo, o SEBRAE, na última sessão, o vereador Marco Rodrigo Rete fez um questionamento e a resposta, eu não poderia cortar a resposta que ele estava dando. Não seria eu ele presidindo desse parlamento se tivesse cortado, podem ter certeza disso. Não cortaria como não vou cortar. O que a gente vai procurar é solicitar aos nossos convidados, às pessoas que ajudam, para que se atenham ao assunto e algum questionamento, alguma pergunta, um vereador sempre vai querer fazer. Vamos agora aprovar esse projeto de resolução do vereador Fernando Malon, e daí nós vamos ver. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o projeto de resolução número 002/2018, que altera a redação dos artigos 6º e 7º da resolução número 012, de 6 de março de 2007, e solicito aos seus vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de resolução número 002/2018. Em discussão única e votação, o certificado de regularidade número 031/2018 do São Bento Handebol Clube, que requer o certificado de regularidade de entidade pública. Solicito ao secretário desta Casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social, com parecer favorável. Também a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, com parecer favorável à tramitação. Está em discussão única o certificado de regularidade número 031/2018. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoibler. Senhor presidente, senhores vereadores, agora mês de março, provavelmente entrarão muitas outras dessas
solicitações de regularidade, né? Obviamente que as entidades elas precisam prestar contas daquilo que tem trabalhado, especialmente essas que são de utilidade pública, né? Então, para que eles possam renovar, para que essas entidades possam renovar o seu certificado de utilidade pública, é necessário que eles prestem contas do exercício anterior, e essas contas têm que estar adequadas com a legislação. É o caso, né? O São Bento Handebol Clube tem as suas contas, tanto é que passou pelas comissões, as comissões verificaram toda a documentação, as negativas que são solicitadas, o registro das atividades, enfim, existe todo um regramento para que esse certificado de regularidade seja emitido, e desde já eu me coloco favorável pela aprovação e solicito aos senhores vereadores que acompanhem o voto pela aprovação dessa solicitação, presidente. Continua em discussão. Nós também vamos nos colocar favorável e cumprimentar, inclusive, o Márcio da Cruz, né, que também tem conduzido o handebol em São Bento do Sul, e os cumprimentos dessa Casa de Leis aí. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o certificado de regularidade número 031/2018 do São Bento Handebol Clube. Em primeira discussão, projeto de lei número 108/2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a Empresa Municipal de Habitação de São Bento do Sul, EMAB, a alinear imóveis. Solicito ao primeiro secretário dessa Casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, com parecer favorável. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Indústria, Comércio e Agricultura, Transporte e Meio Ambiente, com parecer favorável. Está em primeira discussão, projeto de lei número 108/2018. Com a palavra, o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto, quando deu entrada, me chamou a atenção por um aspecto com relação a um dos beneficiários, não vou mencionar o nome dele. Quem quiser que veja no portal do município, da Câmara, tem. Os contratos que foram firmados com os mutuários ao longo dos anos, e aqui nós temos 6 firmados na gestão do prefeito Silvio Drevic e 2 na minha gestão, prevêem prazos de pagamento destes imóveis. E uma das obrigações é o de... fala da pessoalidade. Inclusive, diz a cláusula 5ª, da pessoalidade. O presente contrato é pessoal, não podendo ser transferido quando não quitado, enquanto não quitado, a menos que a transferência se faça herdeiros legais do concessionário por motivo de falecimento. Isso previa os contratos da gestão Silvio Drevic. Eu sinceramente, não me recordo se nos contratos da EMAB da minha gestão mencionam tal obrigação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Fala também. E aí tem uma outra, cláusula 6, condições especiais. O concessionário compromete-se a destinar o uso do imóvel única e exclusivamente para fins residenciais. Não alugar, emprestar, doar, ceder, vender ou alienar o imóvel sob pena de rescisão do contrato. E aí vem a seguinte situação. A EMAB, na gestão do prefeito Fernando Turic, foi muito rígida, chata mesmo, no sentido de entrar com ações de rescisão de contrato de pessoas que, em algum momento do seu contrato, venderam para terceiros. Esses terceiros continuavam pagando no nome do primeiro. Muitas, às vezes, pessoas de posse chegavam, o saldo devedor é pequenininho, 7, 5, 8 mil, pagavam de uma vez só, no nome do mutuário primeiro, e daí pediam. E a EMAB, quando descobria que, na verdade, já tinha havido essa transferência, ainda que informal, não só não autorizava, como entrava com uma ação de rescisão do contrato. Chegou a situações em que o sujeito quitou o imóvel, ele próprio, o primeiro mutuário, quitou,
com o dinheiro do outro e vendeu. Eu recebi um caso uma certa vez, de um caso, era um funcionário da prefeitura, inclusive, mas a situação dele era, de fato, de necessidade. A mulher tinha morrido, a filha era doente, precisava do dinheiro, vendeu a casa que tinha, obviamente por um valor maior do que é o valor que a IMAB pratica, e a IMAB cortou. Está certo ou errado? Eu acho que, de certa forma, está certo. Tem que coibir, porque estes imóveis populares aqui são feitos para garantir moradia para quem não tem. Depois de quitado, podia fazer, mas, enfim, isso é uma outra discussão. Mas aqui tem uma situação que eu vou fazer um pedido de informação, porque me parece que a pessoa não estava no imóvel. Não estava no imóvel e até tempos atrás estava morando em outro lugar de aluguel e tal, quer dizer, tinha um imóvel, e eu quero saber o que aconteceu com esse imóvel ao longo destes anos, porque efetivamente a pessoa não estava lá. Então, eu vou entrar com o pedido de informação. Esse pedido de informação, senhores vereadores da base de situação, eu vou vincular a aprovação desse projeto. Eu assinei o parecer na Comissão de Legislação e Justiça pela legalidade, porque ele está legal. Agora, pode ser que num caso específico ele não possa ser aprovado. Pode ser, não sei. Então, neste caso, eu vou entrar com requerimento de informações nos próximos dias, vinculando a este aqui, porque eu quero saber especificamente a situação específica. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Peter Alexandre Knoibler. Senhor presidente, senhores vereadores, também da mesma forma que, assim como o senhor vereador Fernando Malon, nas comissões assinou pela legalidade, porque, de fato, o projeto em si é legal, não tem nenhuma inconstitucionalidade, a não ser que haja alguma ilegalidade implícita. E aí, nesse caso, eu concordo com o senhor. Se o senhor tem dúvidas e surgiu alguma restrição de ordem, alguma dúvida com relação a uma parte do projeto, eu sou plenamente favorável ao seu pedido de informações e desde já me coloco favorável. E é claro que ele para a tramitação do projeto especificamente, porque não tem como tramitar o projeto se o pedido de informações tem a ver com o projeto de lei, né? Então, desde já me coloco favorável. Acho que é importante que a gente solucione essas situações e veja exatamente o que está acontecendo. Então, sou favorável à sua manifestação. Continua a discussão. Eu também quero concordar com o vereador Peti. No exato momento que o Vossa Excelência fizer, a Prefeitura vai nos informar e a gente vai aguardar essa, né? Por mais que está em primeira discussão agora, né, vereador Fernando Malon, daí, Vossa Excelência, até a próxima sessão, poderia entrar com a solicitação, para dirimir todas as dúvidas, às vezes, que existem, porque isso é complicado, isso ali é complicado, a questão da IMAB, às vezes mas vamos esperar que dê tudo certo. Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 108/2018 seguirá para discussão e votação numa próxima sessão. Em primeira discussão, tramitando em regime de urgência, projeto de lei número 110/2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça, redação final, com parecer favorável. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, com parecer favorável. Está em primeira discussão. Projeto de lei número 110/2018. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoibler. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei altera alguma rubrica no que diz respeito à contabilidade, especificamente cria uma nova rubrica por conta de alteração na legislação. Nós já vimos isso com relação, na última sessão, aprovamos um projeto com relação ao SAMAI. Esse projeto especificamente fala da Câmara de Vereadores, que também precisa
ter no orçamento do município alterado essa rubrica para que haja legalidade para os lançamentos naquela conta específica. Então, é um projeto que tem a ver com adequar a nova realidade, a nova resolução, o projeto contábil da Prefeitura, o orçamento do município de São Bento do Sul. Então, não é nada diferente do que a gente já aprovou no projeto do SAMAI, presidente. Então, desde já, pela aprovação. Continua a discussão. Nós fizemos essa solicitação ao Executivo para alteração no orçamento, porque com a portaria interministerial, tanto a Prefeitura como a Câmara de Vereadores são obrigados a se adequar, e como não havia não estava programado essa alteração, e com essa portaria aí nós fomos obrigados a fazer, e a Prefeitura está enviando esse projeto justamente para acertar a questão da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Continua a discussão. O vereador César Godoy quer fazer uso da palavra? Não. Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 110/2018 seguirá para discussão e votação numa próxima sessão. Antes de colocar isso em discussão, até para a mudança da tela, peço anuência do plenário, até para agradecer também essas pessoas que de suas casas estão nos acompanhando. Isaías Rittel, Roseli Schlegel, Ednilson Grem, Samuel Cagliani, Marcos Roberto Gratchek, Alzira Liber Lemos, Luiz Carlos Pedroso, Ceslavo Corsias, Eliane Schmigel, Elenara Sandra Camilo, Maria Goretti Elke e Oriane Weistreit. Essas pessoas nos dão a honra de estar nos acompanhando de suas casas. Em primeira discussão, o projeto de lei número 043/2017, de autoria do Legislativo Municipal, autor vereador Marcos Rodrigo Reti, que altera o artigo 6º, incluindo o parágrafo 2º da lei número 2.969, de 3 de março de 2009, que concede isenção de tarifa do transporte coletivo aos deficientes do município de São Bento do Sul. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, com parecer favorável. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Comércio, Indústria, Agricultura, Transporte e Meio Ambiente, com parecer favorável à tramitação. Está em primeira discussão, projeto de lei número 043/2017. Com a palavra o vereador Marco Rodrigo Redley. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei, então, foi proposto por mim com base numa discussão que foi realizada no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Bento do Sul, o CONDE. E ele fala sobre a carteirinha que é utilizada para a isenção que os deficientes têm no transporte coletivo. Então, a lei está propondo a alteração, incluindo o parágrafo 2º. Mas só para todo mundo saber do que trata a lei, né, diz que o ingresso ou o embarque com a isenção de que trata essa lei dos deficientes está condicionado à apresentação de documento com foto, devendo a concessionária manter registros atualizados da lista de isentos em seus respectivos acompanhantes. Como funciona hoje? Hoje, o deficiente ele tem direito à isenção no transporte coletivo e ele tem que ter uma carteirinha municipal para ter essa isenção dentro do município, tem que ter uma estadual para, né, transitar entre cidades e uma federal para mudar de um estado para o outro. As exigências da carteirinha nacional são as mesmas exigências para se fazer a carteirinha municipal. Então, o que acontece é que eles têm que fazer um trabalho duplicado. Eles têm que buscar a carteirinha nacional e também fazer a carteirinha municipal. Então, qual que é a proposta do parágrafo que está sendo incluído na lei? Parágrafo 2º. A carteirinha do passe livre do governo federal, emitida pelo Ministério dos Transportes, é válida junto ao Sistema de Transporte Público Municipal, devendo o usuário protocolar ou encaminhar a cópia dela à Secretaria Municipal de Assistência Social. Então, essa alteração na lei é para facilitar para a pessoa portadora de deficiência, para que ela não tenha que ter as 3 carteirinhas. Se ela tem a carteirinha nacional, já fez todo o trâmite com laudo médico e todos os dados que é necessário para ter a carteirinha nacional, basta ele apresentar essa carteirinha nacional na Secretaria de Assistência Social, que ela vale também no município. E daí fica a responsabilidade da assistência social encaminhar para a concessionária do serviço de transporte coletivo na cidade. Então, a proposta é essa,
incluir o parágrafo 2º na lei, dizendo que é aceitável que a carteirinha, né, tendo a carteirinha nacional, apresenta ela na assistência social, já tem validade no município, e não mais tendo que confeccionar mais a carteirinha municipal, duplicando todo o trabalho que o deficiente tem de apresentar os seus laudos e os documentos necessários. Então, essa é a proposta, por isso que solicito o acompanhamento dos vereadores na aprovação desse projeto que altera a lei que dá isenção para os deficientes. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Fernando Molon. Senhor presidente, senhores vereadores. Vereador Redley, eu não sei, é uma pergunta que eu faço. Por que a concessionária tem que manter registro atualizado da lista de isentos? Isso é uma pergunta. Por que ele tem que ter uma lista dos isentos? Se apresentar simplesmente a carteirinha já não seria o suficiente? E aí vem no parágrafo 2º diz: a carteirinha do passe livre do governo federal, emitida pelo Ministério dos Transportes, é válida junto ao sistema de transporte público municipal, devendo o usuário protocolar e encaminhar a cópia da carteirinha na Secretaria Municipal de Assistência Social. Por que ele precisa ir lá para cadastrar? Só apresentar a carteira se não for suficiente? O parágrafo 1º diz o seguinte: as pessoas de outras cidades, né, não é isso que fala, mas enfim, não existe no município, são isentos, desde que apresentem no ato do embarque a carteirinha de isenção do seu município e estado. Não dá para a gente facilitar isso aqui, vereador? Eu acho boa ideia, mas de facilitar no seguinte sentido: o que ele precisa fazer? Apresentar a carteira. Sem precisar ir na Secretaria de Assistência Social. Sem a concessionária ter um cadastro. A partir do momento que a pessoa tem uma carteirinha, seja municipal, estadual ou federal, ou seja de Rio Negrinho, Campo Alegre, Rio do Sul, porque às vezes pode ser que a pessoa esteja de visita aqui, e ele não vai lá para fazer. O idoso é idoso em qualquer lugar do Brasil, e a pessoa com deficiência também é em qualquer lugar do Brasil. E o idoso, aqui em São Bento tem uma situação que nós temos que mudar. Eu acho que não mudou. E eu quis discutir isso aí quando eu era prefeito, e a empresa ficou reclamando tal, que tem que ter uma questão de controle. O idoso, com 65 anos, qual é a prova de que ele é idoso? A carteira de identidade. Se a pessoa apresentar a carteirinha, ele pode entrar no ônibus e passear. O deficiente, eu sinceramente eu não sei quais são os requisitos, se ele tem que demonstrar alguma carência, talvez tenha que demonstrar alguma carência. Ou o simples fato de ter deficiência já é o suficiente para lhe dar a gratuidade. Me permite uma parte? Pois não, vereador. Eu vou me manifestar com um pouco mais devagar numa próxima oportunidade. Mas para que você que assim existe todo um regramento, inclusive com atestado médico, você tem que estar legalmente demonstrado que ela tem essa deficiência para que ela tenha direito ao benefício. Com relação a ter que ir à assistência social, de fato, a lei 2969, se eu não me engano, ela fala sobre a isenção. Nós incluímos isso na última legislatura, da isenção às pessoas com deficiência, porque havia algumas coisas. E incluímos também que as pessoas de fora do município poderiam utilizar o sistema gratuitamente também, mediante a apresentação da carteirinha nacional. Mas eu vejo que é um avanço. Não, essa questão para o município, num primeiro momento, me parece um avanço. Agora, com relação aos dados do porquê estar cadastrado na assistência social, e, além disso, que haja um registro na empresa, eu não me recordo exatamente o que é, mas eu vou entrar em contato com a assistência social, com o Conde, com o Douglas, que é o presidente do Conde, para que a gente possa dirimir essas dúvidas, e na próxima discussão eu me comprometo em trazer todas essas informações. Obrigado, vereador. Nós discutimos na última legislatura a questão do acompanhante. O acompanhante da pessoa com necessidade especial. E, sim, nós sabemos que tem pessoas, crianças ou idosos, que precisam ter alguém les acompanhando. E esses teriam também a gratuidade. Estes, sim, deveriam ser cadastrados. Eles não são esses de necessidade especial. Mas esses precisariam, eu entendo que precisam ser cadastrados. Mas o fato da pessoa andando sozinha, com necessidade especial, o simples fato de ele apresentar a carteirinha significa que
em algum lugar, no município, no estado, ou no governo federal, ou no seu município de origem, ele cumpriu com as exigências todas. E, portanto, eu acho que dá para a gente aprovar, e eu acho muito bom o seu projeto, mas de uma forma tão simplificada que ele não precisa ir na secretaria se cadastrar, essas coisas todas. E já... dou uma parte, se o senhor quiser uma parte. Aliás, o projeto é seu. Tem hoje dos carros de idosos e de deficientes, de pessoas com necessidades especiais com vagas especiais. Isso você faz no órgão de trânsito da sua cidade e ele vale para o Brasil inteiro. Você, com aquele papel da Prefeitura de São Bento, do Departamento de Trânsito de São Bento, você pode estacionar em qualquer vaga de idoso no Brasil inteiro. Eu acho que a gente pode fazer isso aqui dando uma enxugada boa que vai ficar exatamente... que é o que eu acho que o senhor quer, que é justamente garantir essas pessoas sem ter essas burocracias. Obrigado. Consegue da parte, só na parte, assim como o Pete colocou, eu me comprometo também, porque não entrando nessa questão, eu não tenho a justificativa aqui agora para passar, mas com certeza se a gente puder flexibilizar mais ainda, ou facilitar mais ainda, melhor. Eu acredito que um dos motivos talvez é porque a deficiência ela pode ser temporária. Então, às vezes, né, vai ter pessoas que são deficientes, mas não é uma condição que permanece. É diferente de uma pessoa idosa que tem identidade, tem mais de 65 anos, continua sendo. Mas eu me comprometo também a verificar junto, se a gente puder facilitar ainda mais, eu concordo que seria melhor ainda. Né? Vamos desburocratizar. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, também, a princípio, me manifesto favorável, o que é só para talvez uma questão de entendimento, e principalmente para quem está nos ouvindo, essa pessoa ela vem então com um atestado, mas quem realmente dá o parecer final se ela é ou não não deficiente, mas que possa usar essa carteirinha, é a assistência social. É isso, vereador Redlich? E como que é? Porque, na verdade, assim, deficiência é uma palavra muito abrangente, né? Quais deficiências que entrariam nesse rol? Se me permite uma parte, existe a regulamentação na lei. Quais as deficiências que estão dentro desse rol? Existe a definição. Com relação à assistência social, é muito mais por uma questão, inclusive, de controle de quantidade de usuários, quantidade de pessoas com deficiências que acessam ao serviço. Esses dados são importantes para uma série de situações que vão acontecer durante o transitar dessa pessoa, mesmo que seja cidadão são-bentense, né? Nos vários setores da prefeitura e nos vários setores da sociedade. Então, mas assim, para não me alongar com incertezas, né, eu me proponho a buscar essas informações com dados mais concretos, mas essa questão de quais deficiências se encaixam, existe um regramento, esse regramento está inclusive com o anexo da lei. Existe uma resolução que fala sobre isso. Porque o vereador entende que o termo deficiência é muito abrangente. Por exemplo, quem tem, de repente, o pé um pouco torto, ele é um paciente deficiente e talvez não necessariamente precisaria ter, né? Mas eu acho que precisa ser, de repente, melhor esclarecido quais termos ou quais os graus de deficiência. Né? Me permite uma parte aqui, vereador. Lembrando isso aqui, de que quando se faz a planilha de custo para a passagem, a questão dos isentos, né, entra ali. E o pessoal reclama que a passagem fica cara e tal, com razão. E as pessoas, acho que justíssimo que as pessoas que estão enquadradas na lei, né, os idosos, os deficientes e tal, que possam receber. Mas, claro que contamos aqui com a boa-fé das pessoas, contamos com atestados e qualificações e tal, certificações dessa limitação ou desse direito final, mas tudo isso precisa ser observado, porque isso tudo lá na frente vai compor o preço. Se alguém não paga, outro paga. Como já dizia alguém, não existe almoço grátis, né? Então, alguém vai ter que pagar. Então, vamos prestar atenção nessas coisas, né? Obrigado, vereador.
concede uma parte, Sim. Jaime? Vereador Jaime, é só para frisar que, na verdade, o projeto apresentado aqui ele é só para incluir o parágrafo 2º, que permite a utilização da carteirinha nacional, não precisando fazer a municipal. Quais entram, quais são os critérios, já está tudo na lei original. Então, na minha proposta da lei, não está se alterando, incluindo ou modificando quem tem direito ou não. Certo. É só para facilitar o acesso e não precisar duplicar o cadastro dos usuários. Sim, eu entendo que como o cabeçalho lá estava escrito deficiente, né? Deficiente é muito abrangente. Até quem tem hipertensão tem deficiência, você entende? Então, as coisas bem abrangentes, elas tomam, assim como o vereador Sabino citou, de repente, quanto mais deficientes utilizarem esse transporte, maior o custo também. Obrigado, presidente, seria isso. Continua a discussão. Eu também vou fazer uma colocação em relação ao projeto de lei do vereador Marco Rodrigo Rito. Eu sempre tenho uma coisa comigo, vereador Marco, vereador Pete. Não sei se não teria condições de mudar através de uma emenda. A palavra sempre, para mim, a palavra deficiente é uma palavra bastante pesada, sabe? Quando se botasse necessidades especiais, qualquer coisa... Se me permite, presidente. Pois não, vereador. O Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência definiu esse termo. Eles querem ser chamados assim, pessoa com deficiência. Porque eles não são portadores, eles têm deficiências. Quem é portador, porta e larga a hora que quer. É isso que eles dizem. A pessoa com deficiência, ela tem uma deficiência. Então, é um termo que é estabelecido pelo Conselho Nacional, ouvidas as pessoas com deficiência. Então, inclusive os documentos que falavam antes com portadores de necessidades especiais e tal, tudo isso foi transformado para que as pessoas tivessem a sua voz, né, o seu desejo expressado também na legislação. Então, o termo correto a ser usado quando se refere a alguém com deficiências é pessoa com deficiência. Só para contribuir, presidente, porque a gente tem caminhado bastante nessa seara. A gente conhece, justamente por causa disso, citei Vossa Excelência, porque eu continuo, mas vou continuar achando, sabe? Vou continuar achando. Quando eu der a vaga para alguém, em qualquer lugar, vou sempre dar, eu vou te deixar você passar na minha frente porque você é um deficiente, pô, entende? Pesado, né? Depende como você vai colocar, né? Pô, pessoas com deficiência, pronto, é uma coisa, né? Mas você é um deficiente, fulano, né? Mas tudo bem, está decidido, isso é eles que decidem entre eles, a gente vai concordar. Só que eu vou continuar achando a palavra pesada. Eu acho que ela é pesada porque a pessoa já tem o problema. Aí, sabe, eu vou lhe dar a vez aqui no banco para você passar na minha frente, porque você é um deficiente, pô. Dependendo de quem é a pessoa, pode até se queimar na parada, né? Mas eu quero concordar com o vereador Pete, houve essa decisão lá, quem somos nós para contestar. Só que vou continuar achando assim, que é uma palavra bastante pesada. Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 043/2017 seguirá para discussão e votação numa próxima sessão. Peço a anuência do plenário também para a mudança de tela e agradecer também às pessoas que continuam nos acompanhando em suas casas. Para nós é uma honra muito grande. Vilmar Bueno Espeto, Alcir Nadroski, Sueli Moraes, Sol Fugiato, Jefferson Xaropinho Nossel, Marcos Gettler, Bernadette França, Lídia Rotzal, Roseli de Cássia Fragoso, Rosana Rocha, Marcinha Schwalb e Fábio Adamo. Essas pessoas também nos dão a honra e nos acompanham de suas casas através do Facebook ou da internet. Gostaria de senhores atentarem. Houve calendário para anotação do calendário de março. Aqui, de acordo com algumas solicitações de vereadores, a gente fez alguma alteração. Até se algum vereador, em uma segunda-feira, quiser fazer uma visita para alguma Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, Campo Alegre, Pinhém ou Agudos, está disposto uma segunda-feira, nós não vamos fazer então. Então, o calendário será dia 1º, na quinta-feira agora. Até falando nisso, quinta-feira agora eu vou aproveitar para dizer aos senhores de que a gente reservou o plenário dessa casa para as 17 horas. A princípio está reservado o plenário às 17 horas.
para a assinatura do convênio para a autorização da quimioterapia. Está reservado para plenário às 17 horas. Agora, como diz o meu amigo Pedro Esquiva, até onde dá para acreditar, não sei, mas eu fui comunicado, estou cumprindo aquilo que a lei diz que deve ser cumprido. Então, 17 horas aqui com o hospital, até estranhei que a Câmara de Vereadores para a assinatura desse convênio. Mas, segundo me foi colocado, porque aqui iniciou a polêmica, o problema, e não sei o quê, então, está marcado para as 17 horas. Vamos esperar. Vereador Malon, só deixa eu completar o calendário, já lhe concedo a palavra. Dia 1º, dia 5, dia 8, dia 15, 19 e 26. O vereador Pete também se contempla com 22, se não me falha a memória, é isso? É isso. Um momento. 22, é isso aí. Eu lhe concedo a palavra, vereador Fernando Malon. Com relação a essa questão do dia 1º, senhor presidente, eu sugiro que o senhor entre em contato com o hospital, porque essa informação, pelo que me consta, não veio do hospital, de marcar esse dia. Não. Que o senhor entre em contato com o hospital primeiro para ver se confirma essa situação, porque... Dá uma parte? Pois não. Estou tentando entrar e o hospital não me dá retorno. Inclusive, a direção do Veja a hospital não está situação me dando que retorno. pode ser... Mas pode ser que amanhã eu vá lá. Vá porque essa situação do dia 1º não foi marcada pelo hospital e quem está querendo marcar isso aí talvez não esteja bem informado da situação. Obrigado. Eu concedo a questão de ordem para o Senhor vereador presidente, Jaime. eu tenho um assunto marcado com o Renato amanhã pela manhã. Se o senhor me permitir, Pois não. eu posso Por favor. conversar com ele e conversar. Aí eu passo no nosso grupo ou lhe comunico pessoalmente, então, senhor presidente. Tá Obrigado. certo. Obrigado, vereador Jaime. Aí Vossa Excelência me comunique, então, para a gente... Vamos esperar que seja verdade. Vamos esperar que seja verdade. Palavra livre. Escrito na palavra livre, 8 vereadores. Vamos conceder. Por favor, vereador César Senhor Godoy. presidente, eu vou me abster da palavra para o senhor poder computar no tempo dos demais. O senhor me permitiu usar a palavra por 30 segundos? Por sentado favor. mesmo? Primeiro eu vou pedir a anuência do plenário para deixar o plenário antes da palavra livre, pedindo desculpa aos oradores, e dizer ao vereador Edmar Geraldo Salomão que a tua situação que o senhor trouxe do diretoria de trânsito na semana passada foi resolvida no fim de semana. O senhor tinha trazido uma situação de uma placa que fica Obrigado, ao sabor do vereador. vento. Lá no terminal rodoviário. Isso, foi resolvida. E, vereador Fernando Malon, a pintura na frente do Orestes Guimarães será feita amanhã à noite. Tem placa lá das vans, só que os motoristas não respeitam. Existe a placa de parada, mas os motoristas não respeitam. Pelo sim ou pelo não, o senhor tinha parte de razão, será pintado amanhã à noite lá. Era esses os informes e eu peço licença para me retirar. Aproveitando a oportunidade, vereador César Godoy, gostaria de pedir a Vossa Excelência, como líder de governo, para que intermediasse lá. Eu estava prestando atenção hoje, mais uma vez, ali na Avenida Argolo, o excesso de velocidade envolvido ali, para aquele pessoal que quer sair da Benzicalpa, não sai. Ou nós voltamos a colocar aquela lombada que existia lá em frente à loja Ricardo ali, para reduzir um pouco para o pessoal da Benzicalpa poder sair. Porque se nós, vereador Petit, estivermos parados lá e resolvemos sair, vem um motoqueiro, um carro em excesso de velocidade, lá é uma velocidade, eu nunca vi um negócio desse. Eu às vezes fico me perguntando sozinho por que parece que vão tirar o pai da forca ali, mas eu nunca vi um negócio daquele sair. Então, não tem condições de sair. Ou a prefeitura tem que criar um sistema lá para evitar, seja reduzida a velocidade, porque antes que aconteça algum acidente, então eu gostaria de pedir o empenho do senhor vereador, senhores vereadores aí,
que sempre tem reunião lá com a prefeitura para agilizar essa lombada lá. Não sei se vão atender ou não, mas muito obrigado, vereador César. Vamos conceder 4 minutos, então, a abstenção do vereador César Godoy, nos permite aí. Solicito ao vereador Jair Sabino para que faça o sorteio do primeiro vereador inscrito na palavra livre. Vereador Peter Alexandre Kloibila, Vossa Excelência tem o tempo de até 4 minutos para as suas colocações.